A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos uma conversa que vai girar em torno do empreendedorismo, mas não só. Os nossos convidados são Antônio Batista, o presidente da Fundação Dom Cabral, o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, e a Paula Esteves, que é fundadora da Worklover. E a gente vai começar justamente pela Paula, falando sobre essa iniciativa que visa educar, fomentar, ajudar o empreendedor. A gente estava conversando antes de começar a gravação. Um número muito grande de empresas acabam morrendo no seu primeiro ano de atividade. O que você faz para evitar um número tão alto? Qual é o percentual hoje? Então, hoje, Aloysio, a gente tem um número de pessoas, empreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, que eles morrem antes mesmo de completar um ano. Esse dado ele não é tão fidedigno, né, como a gente estava conversando, como que a gente levanta esse número? Número de empresas que abrem versus número de empresas que fecham no mesmo ano, não necessariamente o mesmo CNPJ ou a mesma atividade. Então, para saber se aquela empresa durou mesmo, a gente ainda não tem esse dado e a Worklover está entrando muito nessa seara de pesquisa para conseguir ter dados relevantes. Mas a cidade de São Paulo, em 2023, detectou o número de 77% das empresas que abriram, então dos números de microempresas que abriram, fecharam, né, antes do primeiro ano de vida. Praticamente de cada 4, 3 fecham antes de um ano, é isso? Exatamente. E não é que elas fecham, elas mudam de atividade. Pivotam a sua atividade, porque elas estão ali para empreender por necessidade. A Worklover ela nasceu justamente com esse objetivo, com essa missão de reduzir a taxa de mortalidade das microempresas no país, fazendo isso de duas formas, dando educação antes do microcrédito, né? Então, a parceria junto ao G10 Bank em Paraisópolis, a parceria junto ao governo do estado de São Paulo, com o Jorge Lima, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dando educação antes de pegar o crédito. E a outra vertente seria justamente aonde nasce o empreendedor por necessidade, que é no processo demissional das empresas. A gente tem muito outplacement para grandes cargos, né, diretores e tudo mais, mas e a pessoa que está ali na base? Para onde ela vai? Ela demora cerca de 1 ano a 1 ano e 4 meses para se recolocar no mercado. E é aí que nasce o empreendedor por necessidade. E o nosso mercado ele vem se transformando numa velocidade muito grande, onde essas pessoas passam a empreender e muitas vezes permanecem ali. Só que o que acontece? Essas empresas, esses pequenos empreendedores, eles geram um impacto socioeconômico negativo, porque eles vão aceitar um subemprego daquilo que eles faziam, acabam recebendo menos e cai a renda deles, ou então eles vão empreender em algo, pega o fundo de garantia, queima o fundo de garantia, vem aquele advogado lindo, né, que fica ali na porta do sindicato tentando, olha, você tem direito a 40%, tararara, e a pessoa vai lá e processa aquela empresa anterior, querendo fazer com que essa empresa financie novamente ele por necessidade. Então, a partir do momento que a gente conseguir inserir a educação antes da tomada de crédito ou num processo demissional das empresas, tendo em vista que o empreendedor, né, o empreendedorismo é um caminho sem volta, né, traz mais responsabilidade, autossuficiência, traz mais dignidade para as pessoas, a gente consegue, através da educação, alterar o principal, que é tirar esse impacto socioeconômico negativo e transformar ele em impacto socioeconômico positivo. Você sabe que eu fiz uma palestra esses dias e levantei alguns dados muito interessantes, que é, por exemplo, 39 bilhões foi o que foi gasto em processos trabalhistas, né, que foram procedentes no ano passado. Desses, 1.750.000 mais ou menos foram os processos executados e 1.435.000 foram procedentes. Ou seja, o ticket médio de um processo demissional
no Brasil é de R$22.000. É muito alto. Então, quando pensar, poxa, mais uma coisa para mim a empresa se preocupar, pensa assim, eu vou gerar um impacto socioeconômico positivo, isso vai aumentar o consumo da minha região, vou ter pessoas mais autossuficientes e, em paralelo, também vou reduzir o meu custo trabalhista da empresa. Então, hoje, a gente atua nessas duas frentes. Você, Antônio, também tem uma área para apoiar empreendedores, né? Como é que ela funciona? Nós temos uma área que se chama educação social, em que a gente quer levar as práticas de gestão, o ensino do business também para a base da pirâmide, para empreendedores que não têm uma educação formal e que não tiveram acesso à educação de uma maneira mais ampla. Nós criamos, em parceria com a CUFA, a Business School da Favela, a Escola de Negócios da Favela, em que a gente, então, a intenção é capacitar empreendedores, seja por necessidade, seja por vocação, mas a imensa maioria por necessidade, com os princípios básicos de gestão, princípios financeiros, não é? Para separar finanças pessoais, o caixa da empresa do caixa da família, daquela mistura, e também no campo da autoestima, porque a gente percebe que muitos empreendedores na base da pirâmide não avançam com os seus negócios por uma questão de não acreditarem no potencial e no talento que eles têm para desenvolver. Então, são projetos que têm uma base de mentoria, cursos formais, plataforma digital no celular, onde ele pode acessar cursos formais, e uma mentoria também que o apoia, que o estimula a desenvolver. A gente acredita que fazendo isso nós estamos desenvolvendo os futuros empresários, as futuras grandes empresas do Brasil, que um dia foram pequenas, né? Um dia foram startups, um dia foram empreendedores, né? Empreendedoras. Então é uma área grande, uma área que a gente acredita muito. No topo da pirâmide já vamos muito bem, obrigado, né? Já está muito bem coberto, né? Mas o Brasil tem uma questão educacional muito a se desenvolver, né? Então, muito atrasado na questão educacional. O déficit educacional brasileiro é muito grande, portanto, todo e qualquer estímulo no conhecimento, no desenvolvimento, ele gera renda, ele gera PIB, ele gera produtividade na veia, né? O Paulo, quanto a gente pode estimar a importância do empreendedorismo dentro da economia brasileira? Micro e pequenas empresas. Qual é o percentual? O primeiro ponto que a gente precisa fazer, que eu acho que é importante, é separar o que é empreendedorismo do que é subemprego, né? Porque tem muito que a gente chama de empreendedorismo, que na verdade é um subemprego disfarçado, o que é ruim, porque a gente precisa encarar de frente isso. Né? O que é subemprego é uma condição de emprego ruim, porque a pessoa não conseguiu fazer algo melhor. Empreendedorismo é algo positivo, é alguém que vai tentar buscar uma nova ideia, um novo produto, um novo mercado. O empreendedorismo está muito associado à qualificação, né? Não tem como ser um empreendedor de fato sem capacitação, sem qualificação, sem investimento no que a gente chama de capital humano, né? Porque, na verdade, né, o grande economista que tratou disso daí é o Schumpeter, né? Ele tinha uma ideia do empresário disruptivo, né, que faz inovações, que cria novas ideias e novos mercados. Então, o Brasil tem os dois, né? Tem muito subemprego que a gente chama de empreendedorismo e tem muita inovação, né, da criatividade do brasileiro, que é impressionante. Os números são gigantescos. Quando a gente olha o chamado trabalhador por conta própria, né, pelos dados do IBGE, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas dá 15 milhões, 20 milhões de pessoas. O problema é que a grande maioria disso é subemprego, não é empreendedor de fato. Então, o nosso desafio é transformar o que é subemprego num empreendedor verdadeiro. Mas que não é uma tarefa trivial, porque, veja, a gente está falando de uma pessoa que perdeu o emprego, que, em geral, tem baixa qualificação, que já está numa situação difícil, e tentar transformar essa pessoa em alguém que vai inovar, que vai criar alguma coisa nova. Porque, assim, é muito diferente você falar de um subempregado, de um subemprego, comparar esse com um venture capitalist ou um empresário que teve uma sacada e que vai ser financiado num ecossistema de fundos de investimento. Então, o que me incomoda, às vezes, é que a gente mistura isso e parece que a pessoa que está fazendo ali o bolo de pote, aquela coisa, ele é um empreendedor. Claro, ele é um empreendedor no sentido que ele está tentando sobreviver, mas ele está anos-luz
do que seria esse empreendedor do fundo de garagem que vai fazer a Apple. Tanto que lá no... Desculpa, a gente, quando foi fazer o primeiro estudo lá com o pessoal do Banco do Povo, a gente teve que segmentar, né, em 4 nichos diferentes esse empreendedor, uma vez que todos são chamados e colocados na mesma cesta. Porque cada um tem um estágio diferente, uma necessidade diferente. Então, eu tenho um empreendedor iniciante, que seria talvez nesse universo que você colocou, o em desenvolvimento, o consolidado e o avançado. Dentro desse universo de pessoas, e esse pessoal está ali faturando no máximo até 12 mil reais por mês, né? Não passa. Isso é o avançado? Disso. O avançado. O avançado. Exatamente. Porque o básico, porque assim, o dado do IBGE mostra que, na média, o ganho por conta própria, ele é quase a metade do que tem salário. Então, eu imagino que é R$1.000. É R$1.000, é isso? R$1.000. O empreendedor por conta própria ganha R$1.000. Isso, que é aquele inicial. Esse cara aqui, ele ainda não separa, ele nem anota em papel nada o que ele vende, o que ele gasta, ele não sabe o que é dele, o que é da empresa. O segundo, esse foi o maior divisor, tá, dentro de uma gamificação, numa learning machine que a gente colocou, esse foi o maior divisor que determinou o que é um iniciante ou um avançado ou os intermediários, que é o quê? Como ele registra as informações do negócio dele. Se registra, porque sem dados eu não consigo gerar informação. Então, ele não consegue ter previsibilidade de nada, então para ele anotar ou não, fica aquele plano de negócios muito subjetivo. O segundo nível, ele já anota no papel. Junta as notas fiscais em algum lugar ou coloca num papel. O terceiro... Quanto ganha? Você tem esse Tenho. dado? Esse daí, ele vai ganhar até R$3.000 por mês, faturamento. O em desenvolvimento, ele tem até de 1 a 3 anos de existência, né, seja formal ou informalmente. O terceiro nível, ele vai de 3 a 6 anos, ele já registra em alguma planilha, de forma estruturada, o que é receita, o que é despesa. Ele sabe, talvez ele ainda não saiba se é dele ou da empresa, né, ele ainda não parou para fazer a análise, mas ele tem anotado. Então, é mais fácil de avançar essa pessoa. Já está numa planilha, já está em alguma coisa. E o quarto nível já está numa planilha, já sabe o que é dele, o que é da empresa, ou está num sistema. Então, a forma de registrar a informação e a existência dela, cruzado com se tem CNPJ ou não, tempo de performance dessa empresa, independente do CNPJ, e nível de faturamento, ele que determina aonde essa pessoa vai estar. Então, esse primeiro nível que você coloca, eu acho que, eu entendo a sua colocação, que a gente classifica como um empreendedor iniciante, né? Que ele é a pessoa que ainda está ali namorando, testando, sentindo. E que às vezes fica nesse nível por algum tempo. Mas esse ponto é importante, Paulo tem razão, debaixo desse guarda-chuva, ou dentro desse balaio, tem aí empreendedores de toda sorte, de toda natureza, mas esse segmento de empreendedores de subsistência, de sobrevivência, ele é importante. A economia no mundo e a economia no Brasil em particular tem falhas estruturais que não conseguem empregar formalmente todos os trabalhadores. Então ele encontra um caminho informal, muitas vezes, de sobrevivência. E é importante porque a gente falha na educação, a gente falha no crédito, né? A gente falha nos mecanismos de apoio e suporte. Então, se a gente consegue alavancar esse empreendedor, podem nascer daí grandes empresas, grandes negócios, a cadeia a partir da formação, do acesso ao crédito, enfim, e dos mecanismos de acesso ao mercado, né? De uma maneira geral, consumo e as cadeias produtivas, né? Mas a gente está falando muito, digamos, do piso do empreendedorismo, né? Sim. Vamos falar um pouco da classe média que empreende, que é um pouco diferente. Você tem muitas vezes um executivo que recebe um pacote de saída e coloca o seu dinheiro para montar um negócio. Esse tipo de empreendedor, ele pode se auto-sabotar? Digamos assim, ele está ali como empreendedor, mas no fundo ele queria estar como executivo?
Posso começar aqui? Vou só falar assim um pouco. Eu faço mentoria também, eu acabo transitando. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada, que me veio à mente aqui, que ela tem uma empresa que fatura 2 milhões ano, né? Só que ela não se reconhece ainda como empreendedora porque ela não teve educação. Ela tenta aplicar o que ela viu dentro da empresa, processos, tecnologia, RH, dentro do negócio dela, só que aí ela vê que não tem braço, ela não tem a cultura do empreendedorismo, que é completamente diferente, uma pessoa que está começando aqui, de uma estrutura organizacional de uma empresa que ela estava acostumada a ter. Então ela tenta se sabotar pela falta do conhecimento, falando assim, ninguém presta, não dá, estou sobrecarregada, não dá para sustentar. Ela tenta nisso, e aí nisso ela não consegue fazer o básico, porque às vezes ela era de RH, isso aqui, e a parte financeira fica um pouco à deriva e mistura tudo. Para você ter uma ideia, essa empresa não sabia quanto faturava. A gente descobriu mapeando por um período. Ela não sabia, e eram 2 milhões de reais por ano. Não é uma pequenininha assim, né, dessas que a gente está falando. Então não consegue separar, então ela se sabota no sentido de achar que ela já conhece por ter trabalhado muito tempo, por ter uma expertise, mas ela acha que então ela não precisa se aprofundar mais no conhecimento e tudo mais, então aí ela acaba tendo esse conflito, não entende a necessidade, pega premissas máximas de mercado de grandes empresas do tipo, eu vou antecipar meus recebíveis, a pessoa não sabe nem como manejar isso, né, direito. Ela, capital de giro, o que é capital de giro, né? Vou comprar todo o meu capital de giro em estoque. Mas acho que o desafio desse empreendedor médio, na verdade, é que ele não tem uma estrutura de grande empresa ainda. Então, não tem, exato. Ele tem que ser tudo, né? O empreendedor tem que ser o financeiro, o RH, o marketing, tem que cuidar do design, do produto, e é um pouco isso mesmo. E geralmente ele veio de uma empresa que tinha todas essas Exato. Estruturado. Essa parte é difícil. Eu acho que não é uma questão de autossabotagem. Conscientemente, ninguém quer se autossabotar, né? Conscientemente, claro. Talvez. Né? Mas empreender é uma arte, mas é também uma técnica. Né? Técnicas são... dá para se aprender técnicas, né? Eu acho que tem toda uma questão de saber ler os cenários, saber ler as transformações do ambiente econômico, saber ler as transformações do ambiente do mercado consumidor, do cliente, mas você tem técnicas de marketing, técnicas financeiras, gestão do caixa, etc., que são aprendíveis, vamos dizer assim. Então, acho que é uma questão de competência desenvolvível, quer dizer, é possível desenvolver, é possível... Que, aliás, é o mais fácil até, porque o mais difícil é você ter um produto, uma sacada, uma ideia que você consiga vender 2 milhões por ano. Porque fazer o básico do marketing, do financeiro, claro que assim, a pessoa tem que estudar um pouquinho, mas são técnicas que são aplicáveis, né? Agora, ter uma sacada, isso é muito mais difícil, né? O mais difícil para as pessoas é o processo. É você conseguir encaixar, dentro da jornada do cliente, entender quais são as habilidades e competências dentro de cada ponto de contato ali que ele precisa ter dentro da empresa dele para satisfazer o cliente dele ali. Então, conseguir identificar isso para ele, é nessa hora que eles fazem o emaranhado e se sentem sufocados porque faz tudo e não faz nada e não chega a lugar nenhum, né? Ou se chega, como ele não determinou um objetivo, uma meta clara, ele sente que está um cachorro atrás do rabo, corre. Então, realmente, a autossabotagem, como ele colocou, inconsciente, eu acho que está muito ligada ao conhecimento. E entender, principalmente, que uma grande empresa, da onde ele veio, uma média empresa, não é, talvez, igual, pode até ser, mas naquele momento em que ele está na jornada, ainda com, talvez, seus 20 funcionários, 15 funcionários, ainda não é aquela estrutura e que ele precisa se adaptar. Uma das principais características que a gente percebe, que inclusive foi determinante na implementação do método, né? O terceiro, a gente ficou muito em dúvida assim, terceiro P e quarto P. O que vem primeiro? Problema? Qual problema eu resolvo? O que é esse terceiro P? Desculpa, é que na metodologia são 12 passos para o empreendedorismo, né? O método P, que é o que vem por trás da Worklover, são 12 passos para a gente poder
ter um plano de negócios bem estruturado e não O empreendedor vai ter que fazer aqueles 12 passos. os passos, porque a maior dificuldade às vezes é por onde eu começo, que número eu olho primeiro, qual indicador eu tenho, Claro. se aqui eu cruzo com o quê para saber o quê? Será que eu preciso ficar anotando isso E tudo? você se baseou nos 4 P's do Philip Kotler, né? Isso, exatamente. Nasceu daí, para esse produto, praça e promoção. Só que começou com um propósito, veio o plano pessoal, que é o quanto eu quero colocar dinheiro no meu bolso em quanto tempo, para fazer o quê, que é o lucro líquido da minha empresa. E aí ali veio o desafio. O que vem primeiro para um pequeno empreendedor? Problema, qual problema eu resolvo na vida do meu cliente, que é onde eu vou ter o meu diferencial competitivo, ou público-alvo, onde tem uma oportunidade de mercado. O microempreendedor ou o pequeno empreendedor, ele não pode se dar ao luxo de olhar uma oportunidade dentro de um mercado e falar, ai, olha, tem um buraco aqui, vou atender. Isso a empresa grande faz. Ele tem que ser apaixonado pelo problema que ele resolve, ele precisa conhecer o diferencial. O que eu posso fazer aqui de diferente, que é a inovação, que entrega eu posso ter? Porque aqui no público, se eu for achar uma oportunidade grande, uma empresa grande também acha. E aí vou brigar por preço, eu morro. Então, fazer primeiro o problema e depois o público-alvo foi uma das grandes sacadas aí do método, né? Mas É claro que no Brasil existem problemas estruturais que atrapalham o empreendedor de qualquer tamanho, né? Você tem um ambiente que não favorece o empresariamento, né? É hostil, a legislação é hostil, o custo Brasil, etc. Mas soma-se a isso um despreparo, um desconhecimento, então está o caldeirão fértil para morrer. E a taxa de mortalidade é muito alta, né? As pesquisas mostram que mais de 90% das empresas não chegam à segunda geração, falando em empresas de médio porte, não chegam à segunda geração. E na terceira, muito menos, é uma taxa muito pequena que chega. Quando a pessoa vai para essa área de empreendedor, ela tem algum talento. Ou ela vende bem, ou ela cria alguma coisa, ou ela entende o problema que o mercado tem. Alguma coisa, algum talento ela tem. Ou ela vai descobrir esse talento ao longo desse primeiro instante em que empreende. Mas com esse talento, com essa atividade, vem um lado chato, que é aprender a gerir as finanças, que é administrar pessoas. Como é que você faz para introduzir o empreendedor para esse outro lado que ninguém pensa quando começa? o lado chato, né? O lado dos números. Eu faço o que eu tive que fazer comigo. Eu era de humanas, eu falo que eu sou uma pessoa de humanas apaixonada por números. Você tem que aprender o valor do número, por que ele é importante. Então, o nono passo do método é o plano financeiro. Então, eu demorei 9 estágios para construir informações para ele usar aquele número percebendo o valor dele. Então, a hora que ele entende que ele consegue ter previsibilidade de vendas, que ele consegue se... É o mapa dele aquilo, então você fica sem mapa. Exato, que ele vê sentido para o negócio, ele se apaixona. Nossa, eu consigo prever que eu posso tirar férias 15 dias, mas só que eu fiz um caixa a receber aqui. Eu não falo capital de giro com eles, eu falo colchãozinho de dinheiro, né? Você deita, dorme em cima, deixa ele ali, não mexe. Aquele ali, zero, é igual. Então, assim, acho que traduzir a linguagem é muito importante, mas ensinar o valor do número para ele, né? O porquê que ele tem que saber aquilo. Então, eu vou chegar no número lá na frente. Muita gente fica muito ansiosa no começo. Mas, e as contas? E não sei o quê. E aí, quando eles chegam lá, eles... entendi, né? Que aí é entender o motivo pelo qual você tem que analisar aquilo é muito importante. É como, para mim, se você virar e falar do PI aqui para mim, por mais que eu ame matemática, eu vou olhar e vou falar, não vejo sentido. Agora, se você tratar de uma previsão de vendas, né, fazer um forecast, alguma coisa, aí eu vou falar, adoro, mergulho na planilha ali feliz, né? Então, acho que quando você vê sentido na informação, você acaba gostando dela, né? Quando você não vê, aí... Antônio, e o equilíbrio emocional? Que é uma coisa importante para o empreendedor, mas nem sempre esse lado é trabalhado. Como é que você vê, o que você falaria para alguém que está querendo empreender e nesse sentido, porque ele é tão importante quanto o talento, né? Sem dúvida.
eu costumo dizer que o empreendedor não o de subsistência, não de sobrevivência, mas o empreendedor real, ele tem duas características importantes. Uma é uma vontade de fazer algo significativo, né? Ele tem um ímpeto, ele tem um desejo. E, por outro lado, ele tem uma coragem para assumir riscos. Nem todos nós temos as duas coisas reunidas, uma vontade e coragem. Né, coragem de colocar seu patrimônio pessoal, colocar sua vida num determinado... Muita gente opta por uma carreira, né, empregado numa grande organização. Então, quando você tem essas duas coisas reunidas numa pessoa, você tem um empreendedor, né? Mas, como tudo na vida, é 1% de inspiração e 99% de trabalho, rotina, né? A gente vê um músico inspirado tocando, fazendo uma música, a gente não vê 99% do tempo dele fazendo estudos monótonos de acordes, escalas e tudo mais, né? Um pintor, enfim. Então precisa de muito trabalho, muita dedicação, muita paciência. Portanto, é paciência, dedicação e preparação. Preparação, conhecer o que ele não conhece, ter acesso ao que ele não desconhece, né? E essa evolução permanente. Eu acho que esse é o principal ponto que o empreendedor deve se preocupar. A gente fala muito da startup, da pequena empresa. A gente diz, né, as grandes empresas hoje estão à moda, né? Tem que aprender com as startups. Eu acho que o inverso também é verdadeiro. As startups têm que aprender com as grandes empresas, porque as grandes empresas foram startup um dia. Tiveram paciência, talento de ler as transformações do mercado, de ler as transformações dos clientes, não foram apaixonadas pelo seu produto, pela sua tecnologia, foram apaixonadas pelo cliente, pelo que o cliente precisa, e se precisar eu refaço o meu produto ou serviço. Muitas vezes os empreendedores são apaixonados pelo que inventaram, independente se o que inventaram é útil ou não para o mercado consumidor. Então, ser apaixonado pelo cliente, não ser apaixonado pela tecnologia, pelo seu produto, pelo seu processo, né? Você pode falar para a gente, em termos de juros, quanto é que um empreendedor pequeno ele paga do mercado? Assim, porque os bancos vão cobrar mais de quem tem mais risco, né? E qual é a diferença das taxas de juros hoje para quem ainda está começando? É muito caro, é muito caro. Inclusive, o meu conselho para quem está trabalhando com isso é buscar formas de associação ou de capitalistas que entrem como parceiros no negócio. Porque se você tiver que tomar uma dívida no banco, o banco vai te cobrar muito caro. Por um motivo muito simples. O nível de risco de uma empresa, de uma startup, é infinitamente maior do que o nível de risco, né, de uma empresa já consolidada. Então, por exemplo, esses dados que vocês mesmos trouxeram. Uma empresa tem... 90% das empresas morrem, né, das pequenas startups, né? Ou seja, isso da ótica do banco significa que para emprestar dinheiro para esse fulano, você vai ter que cobrar um juro altíssimo. As garantias também. As garantias vão ter que ser enormes, porque você sabe que 90% das pessoas não vão te pagar. Então, quando você faz uma conta, você tem que falar, bom, então os 10 sobreviventes, eles vão ter que pagar uma taxa de juros enorme para compensar todos aqueles que vão quebrar. Então, isto posto, existem outros mecanismos para se financiar que não necessariamente a dívida bancária. Quando a gente olha o universo das startups, dos ecossistemas de inovação, é muito comum ter os fundos que a gente chama de venture capital, que são os capitalistas parceiros, né? Então, o capitalista parceiro, ele entra com um pedaço da empresa, 30%, 40%, 50% da empresa, né? E ele te financia comprando um pedaço da empresa. E aí, se der certo, todo mundo vai se beneficiar. Se der errado, todo mundo vai se dar mal. Mas muitas vezes esse acho que é um caminho mais interessante do que tomar uma dívida, porque é muito difícil para uma empresa que está começando, que não tem estrutura, que não tem RH, que está assim, batendo cabeça ali para aprender a fazer conta, ainda vai tomar uma dívida que cresce a 20% ao ano, 25% ao ano. Quer dizer, é praticamente inviável, né? Então, agora, é uma equação financeira que precisa... Esse ponto é importante porque, de fato, tomar dívida seria o caminho mais caro, né? O caminho mais difícil. Então, a alternativa é trazer parceiros, trazer sócios para o empreendimento. Mas isso precisa uma preparação e uma mudança de mentalidade,
Muitas vezes Claro. você não será mais o proprietário, O manda-chuva. o manda-chuva daquela organização. Você vai ter que compartilhar a sua estratégia com outros, não é? Mas é o método por excelência para crescer. As experiências estão colocadas aí no mundo. Mas precisa de mentalidade, de preparação da família, não é? Muitas vezes são empresas familiares, são irmãos que se juntam, vêm chegando os filhos. Então, esse profissionalismo para passar por uma gestão não exclusiva, sua e da família, é um ponto relevante. Mas acho que é até um bom teste, né? Para ver se a sua ideia para de pé, porque né, todo mundo vai ter que olhar aquela ideia e falar, não, realmente essa ideia aqui é uma ideia que justifica se colocar dinheiro nisso e tal, né? Mas na Worklover você prepara o empreendedor, primeiro na questão da mentalidade, mas deságua numa parceria que você tem com o Banco do Povo também, né? Isso. Mas nem todo mundo pega o empréstimo disponível. Isso. A gente, porque eles desistem, né? Porque assim, Explica o que é o Banco do Povo, se o Banco puder do também. Povo, claro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo tem ali como ferramenta de fomento econômico acesso a microcrédito para empreendedores, para ajudar o empreendedorismo a juros de 0,35 ao mês. Boa, fantástico. Dá o dinheiro ali, né? Mas tem que devolver. Quando eles tomam essa consciência, é o primeiro passo, tá? Que tem que devolver. Muita gente, eu juro para vocês, acha que dado, não, eles vão dar. Fundo perdido. Isso. Aí eu passo de R$21 mil, que é o microcrédito. Quem que existe? A Desenvolve São Paulo. Aí eu tenho o meu nome sujo, aonde eu vou? G10 Bank, Banco na Favela. Então eu tenho algumas alternativas ao agiota, vamos dizer assim, que é onde muita gente aí cai, que são importantes para você poder manter o seu negócio. Eu acho que muita gente vem para mim e fala assim, Paulo, eu não vou abrir negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, que sorte você tem. Porque quando a gente tem, às vezes, a gente perde um tempo gastando o dinheiro e a ideia não foca na ideia para validar ela rapidamente. Investe onde, vou investir no registro da minha marca. Não, calma, minha filha, você não tem que registrar sua marca, eu juro, é o primeiro lugar que eles querem registrar a marca. É um dos principais desejos do microempreendedor. Então, assim, organizar essa ideia, montar um plano, por isso que a educação está em primeiro lugar. A gente precisa levar a educação. Meu sonho, viu, Paulo, é que todos os bancos tenham um processo educacional ao microcrédito. A gente vai fazer isso junto ao Estado inicialmente, mas é óbvio que para poder criar atração e potência, eu preciso colocar isso em todas as instituições financeiras, provando que o índice de inadimplência ele cai, claro, à medida de que eu tenho estudo e acompanhamento. Né? Então, se eu tiver a oportunidade de pegar um crédito junto a uma instituição de fomento, ou então me associar a pessoas e empresas, no caso, uma pessoa que já sabe fazer um pitch, já sabe montar um plano de negócio para apresentar numa VC, para pegar um capital, ótimo, maravilhoso, mas muita gente nem sabe fazer isso, né? E se você não quer, que foi o meu caso, eu não quis abrir para a Worklover, por exemplo, para pegar capital externo. Por quê? Eu sabia que, assim, a Worklover, ela tem, como EdTech, um potencial de múltiplos e não sei o que, muito legal. Mas eu tenho muito medo de mudar a estrutura de valores do negócio e o foco dele principal. Então, por isso que foi a questão que você falou, você tem que entender que a hora que entrar dinheiro de fora, vai entrar opinião de fora também, né? Então, você tem que entender, primeira coisa, saber onde você quer chegar, em quanto tempo. E aí, com isso, você vai alcançando pequenas etapas, se associe, esteja perto de pessoas que acreditam, que olham para o mesmo lugar que você. Para mim, a segunda coisa, né, o segundo maior vilão do empreendedor é o meio, é a negatividade. Quantas pessoas vibram para você e falam assim, não faz isso. E qual é o primeiro, então? O primeiro é a falta de orientação, é foco. A falta do foco, você não ter claro aonde você quer chegar. Tem uma fórmula que a gente brinca que é a fórmula do sonho, né? Que é o soma SR, sonho mais objetivo. Você passa para o papel, vira um objetivo. A hora que você estratifica esse sonho, viram metas, com a metodologia SMART, onde você tem que saber
o tempo, né? Onde você vai, quando você vai alcançar, tem que ser alcançável, relevante, tem que ser específica, mensurável, para quando você chegar você saber que está lá. Aí quando você bota o A de ação nesse plano de metas, você torna o seu sonho realidade. E aí, para se manter nessa fórmula, você tem que ter foco, então você tem que saber onde você quer ir, e sempre assim, passos curtos, não sonha lá longe, porque a hora que você alcança a primeira meta, você pode ser transformado pela meta que você alcançou e querer outra coisa. Então vamos com degraus pequenos, né? Aí você tem que ter autoconfiança e se cercar de pessoas. A autoconfiança ela não nasce em você, ao contrário de muita gente falar, você tem que desenvolver sua autoconfiança dentro de você. Não, eu preciso da validação externa para aumentar a minha autoconfiança. Então eu preciso me cercar de pessoas que olham para o mesmo lugar do que eu. Então vá para lugares onde você tem outros empreendedores, grupos, pessoas que olham para o mesmo lugar. E por último, que aí seria são os 3 passos, né, do meu livro, que chama o Código do Empreendedor. Se tiver coragem, leia, se tiver propósito, faça. Né? E aí, o terceiro pilar ali, ele é você não se vitimizar, porque à medida de que você não está autoconfiante, não reside em um meio que te apoie aí para onde você quer, você passa a se vitimizar e falar, ai, não é para mim, ai, eu nasci num lugar que não me proporciona crescer, né? Então, à medida que você sai disso e para de se desculpar, você consegue ser resiliente, perseverante. Ao contrário do que eu escuto muito, a principal característica para ter sucesso empreendedor é ser resiliente. Mas se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou ser resiliente no quê, meu Deus? Vou ficar sendo resiliente assim? Se eu não confio em mim, eu não consigo persistir. Então, por último, vem a resiliência. Tem um ditado alemão que diz que do que adianta você correr se você está indo na direção errada. Né? Exatamente. Então, primeiro tem que entender para onde você está indo. Exato. Né? Então, ter clareza de onde você quer chegar te ajuda a ter coragem, como você muito bem colocou, né? Que da onde você tem que ir para você poder persistir nesse caminho e chegar lá. Paulo, perspectivas de taxas de juros aí para frente? Eu sei que é uma pergunta meio bola de cristal, mas é que eu tenho uma curiosidade particular. Volta e meia, o pessoal fala, não, depende dos juros do mercado americano. E daí todo mundo fala, vai baixar. E de repente acontece alguma coisa e todo mundo fala, não, agora vai subir. E depois vai baixar. E depois vai subir de novo. O que você acha que vai acontecer? Boa, é até importante falar de juros, porque tem uma coisa que afeta todos os empreendedores, que é juros, né? Aliás, todas as empresas, né? Não tem custo do dinheiro. Não tem uma variável economia que afete mais a todos do que o custo do dinheiro. Né? E eu acho que a boa notícia é que os juros vão cair, sim. Né? Na verdade, os juros subiram porque a inflação subiu. Né? Os juros ele é meio que consequência da inflação. Os bancos centrais eles sobem juros para tentar controlar a inflação. Teve um processo de inflação forte nos Estados Unidos, né? Aliás, foi a maior inflação desde os anos 80, né, mas isso já passou. A gente está chegando no finalzinho desse processo. Tem a ver com, a gente podia ficar discutindo horas aqui, mas tem a ver com a pandemia, que fechou os mercados, faltaram produtos, depois teve conflito na Ucrânia, alta de preços de alimentos, uma série de fatores. Sim, parecia o governo Fernando Henrique Cardoso. A cada 2 meses tinha uma crise diferente. Um choque, exato. Mas a boa notícia é que esses choques passaram, estão acabando. Os juros nos Estados Unidos subiu muito, foi para 5,5%, que é o maior juros da última década, e eles devem começar a cair. Né? Como sempre, os economistas não sabem dizer exatamente se vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas olhando 1 ano adiante, 2 anos adiante, dá para dizer com relativa segurança que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos cai, ela cai em todos os países, né? Porque o dólar é a grande moeda de referência. Então, quando cai juro lá, isso expulsa capitais para os outros países e facilita a vida dos outros países. Então, pensando em Brasil, né, num horizonte aí de 1, 2 anos, eu acho que é bastante razoável imaginar que os juros vão cair, eventualmente até abaixo de 10%, né, que é o... Você acha que mesmo com o nosso contexto de aumento da dívida, tem espaço para os juros caírem? Eu acho que tem espaço. Eu acho que dos fatores que mais prejudicam a taxa de juros no Brasil, por incrível que pareça, é mais Estados Unidos do que Brasil. Se o juro nos Estados Unidos cair pela metade, mesmo com uma dívida maior, a gente consegue cortar juros, porque é uma questão de atração relativa de capitais. Então, se a economia mais rica paga só 2%, 3% ao ano, a gente pode se dar ao luxo de pagar 6%, 7%, 8%. Se a economia, as mais ricas pagam 5,5%, 6%, a gente vai ter que pagar 10%. Né? Então,
esse retorno relativo que é muito importante, né? Agora, claro, precisa tomar cuidado com a questão fiscal e a dívida não pode explodir, né? A gente tem que ter um cuidado de ter uma administração de dívida pública minimamente razoável, né? Com isso, não quero dizer que você tem carta branca para fazer uma dívida sem fim, né? Essa queixa do ministro Fernando Haddad de que meta de inflação muito baixa, ela faz sentido ou não? Faz sentido. Foi ele que definiu isso, né, de 3%. Inclusive, ele voltou a dizer que não há nenhuma intenção de mudar a meta de inflação. Mas se a gente olhar nos últimos 20 anos, acho que apenas em 2 anos o Brasil teve uma inflação de 3% ou menos, né? Mas acho que é importante ter uma meta baixa, porque você conhece bem essa coisa de metas como essa. Se você coloca uma meta muito folgada... É um efeito psicológico. Aí que você não vai atingir mesmo. Então, acho que é importante. O Brasil tem um problema de inflação crônico, a gente não pode se descuidar disso, basta ver o que está acontecendo na Argentina. Então, acho que uma meta rigorosa é importante para colocar um horizonte tem um norte, né? para todo mundo, né? Eu acho que faz sentido, sim, né? A gente falou de vários desafios das pequenas empresas, mas e das grandes empresas? Hoje, o que está pegando mais? Quais são os principais desafios? O que as empresas têm que se reinventar? O que elas precisam fazer para esse novo mercado? Bem, o papel das empresas está se transformando de uma maneira muito relevante e muito rápida nesses últimos 10 anos, não é? Acho que a pandemia até acelerou a nossa compreensão das velocidades de mudança e dos impactos que as empresas estão tendo. Eu fui educado numa geração ali do século XX em que a performance da empresa era o que mandava, era preditora de todo o comportamento da empresa e, portanto, dos executivos, o papel. Mas as empresas vêm ocupando espaços que não eram espaços tradicionais dela ocupar, até porque os governos têm uma questão no mundo inteiro, uma questão de eficiência, né, e não conseguem mais endereçar a pauta típica de governo. Então, toda essa discussão de sustentabilidade, de diversidade, ESG, etc., que hoje é típico da empresa, são ocupações, né, são de espaços que a empresa vem fazendo. E o século XXI, eu acredito que no final do século XXI, aquelas empresas vão sobreviver, são aquelas empresas que tiverem legitimidade social. A sociedade vai conferir legitimidade social para ela operar. Então, as empresas estão se adaptando a esse novo momento. O grande desafio, a meu ver, hoje das empresas é equilibrar performance e progresso. Performance para o acionista, performance para a empresa, lucro é vital, o lucro é o oxigênio do sistema, a gente precisa dele, mas também progresso para a sociedade, para os grupos sociais, para os stakeholders de uma maneira geral, colaboradores, enfim, toda a sociedade. E, portanto, o papel do executivo muda substancialmente. O executivo não vai ser apenas escravo da performance, mas ele também vai ter que ser um agente do progresso. Ele vai ter que pautar, endereçar. A empresa hoje vai ter que endereçar os grandes problemas da humanidade, não é apenas os produtos e serviços que ela faz, mas os problemas da humanidade. Você pode escolher que problema você... A pergunta para a empresa vai ser, né? qual é o problema da humanidade que a sua empresa endereça? Né? A ONU colocou lá com os SDG, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 problemas ali, tem muito mais, mas tem 17, escolhe um, escolhe 2, escolhe 3. Eu acho que essa é a grande questão para o século XXI. Né? Já que a gente está falando de ESG, eu queria que o Paulo dividisse com todo mundo a sua tese sobre Brasil e ESG, que eu acho que é muito boa. Eu tenho dito que, na verdade, é uma grande oportunidade para o Brasil, né? Até aproveitando, pegando carona aqui no que você falou, eu tenho dito que o ESG para o Brasil é muito mais do que uma questão de compliance, mas uma questão de core business mesmo. Ou seja, o Brasil ele pode produzir os bens e serviços que vão ajudar a transformar o planeta, a limpar o planeta. Porque o Brasil, só para dar um exemplo, o Brasil tem 85% da matriz energética limpa. Isso é a meta de todos os países ricos. O Brasil ele já parte da meta, né? Os países ricos estão sonhando, eles têm 30%, 40%, 50% de matriz limpa. Então eles estão, daqui 10, 20 anos a meta deles é chegar em 85%. A gente já parte desses 85%. Então o Brasil tem um potencial gigante, a janela de oportunidade é enorme, mas o Brasil precisa se empenhar nisso, ele precisa criar essas empresas, né? Já que estamos falando de empreendedorismo, o Brasil precisa
construir um empreendedorismo verde, criar essas empresas que vão poder ajudar o planeta a se transformar. Eu acho que isso é uma grande chance. Sem falar na questão da comida, né? Da fome, da comida, que o Brasil é um player. Não, isso já no está agronegócio super Isso já deu de barato já. Então o papel que o Brasil pode desempenhar nesse futuro é muito promissor. Então você tem um agrobusiness pujante, crescendo, uma energia limpa, a questão da floresta. O Brasil tem ativos que interessam ao mundo. Mas eu acho que é importante a gente precisa investir na parte tecnológica disso, porque a gente tem que conseguir dar um salto de domínio de tecnologias, de marcas e patentes ligada à economia verde. Esse que é o grande desafio. Por exemplo, lá na Dinamarca, a Maersk está fazendo os navios a metanol. Um dos maiores poluentes do mundo é navio, por incrível que pareça, o que o navio gasta de diesel, navio e avião. Né? Então os dinamarqueses já estão na frente em termos de produção de metanol e de navios verdes. Isso é algo que o Brasil deveria dominar, porque o metanol vem da cadeia do álcool, vem do uso de gás natural, coisas que a gente tem, mas a gente não consegue, o nosso desafio é mobilizar o nosso sistema industrial e tecnológico para a gente avançar na produção dessas coisas. Você sabe que a gente está aqui no estado, né? A gente tem um programa agora que inclusive está trazendo bastante recurso de fora, que é focar no carro híbrido, né? Elétrico e álcool. Exato. Aqui que vira hidrogênio, aí essa parte técnica eu realmente não vou saber explicar. O etanol é incrível, a gente tem uma avenida tecnológica aí para a gente explorar, né? Muito grande. E olhando assim as grandes empresas e tudo mais dentro desse papel de expansão tecnológica, o que eu enxergo? Que a gente tem muita concentração no estado, aqui nas cidades, nas grandes capitais, e a gente tem um potencial muito grande no interior ainda a ser explorado para ter um equilíbrio de PIB per capita em todas as cidades, enfim, estados. Então, se a gente consegue, a gente não foge, o grande ele está conectado com o pequeno empreendedor. Como a gente não tem uma legislação que ajuda muito na parte tributária aí de produção e tudo mais, né, de trabalhadores, enfim, na CLT, a gente vai ter que realmente ir para o lado do pequeno empreendedor associado ao grande empreendedor, e o grande empreendedor focado cada vez mais no seu core business e usando essas pequenas empresas como partes do seu negócio, né? E aí a gente consegue ter um equilíbrio de crescimento. E outra coisa que eu vou aproveitar o seu programa, que é maravilhoso, que eu gostaria de pedir encarecidamente ao nosso governo, nós temos uma lei Rouanet, nós temos algumas leis de incentivo fiscal, mas não tem uma lei de incentivo à educação, né? Assim, você sente isso até mais do que eu, para uma empresa poder apoiar projetos ligados ao fomento ao empreendedorismo, educação empreendedora. Então, talvez a gente ter esse apoio do governo junto às grandes empresas para ajudá-los a fomentar isso e ter um equilíbrio econômico, acho que seria... Você sabe que a Coreia fez isso, foi um negócio fantástico. Muito se fala do sucesso da educação na Coreia, mas eles fizeram lá pelos anos 80, final dos 80, início dos 90, um negócio que é a Lei de Educação Industrial, em que eles conectavam a educação com as empresas. Então, eles fomentavam a criação de institutos de pesquisa dentro das empresas, para fazer as universidades se aproximarem das empresas. Isso é uma grande falha que a gente tem. E também uma grande janela de oportunidade no ensino técnico profissionalizante, né? Que está tudo a ver e está ligado à empresa, né? É mão de obra na veia para a empresa. Uma das grandes reclamações são essa, né? Uma Falta grande de mão de obra. oportunidade que temos agora na área da tecnologia, no ensino da tecnologia. A gente tem um analfabetismo digital muito grande e acho que as empresas terão que ter um papel de formação. Eu me lembro que nós tínhamos um analfabetismo mesmo no Brasil ali nos anos 80, 90, e as empresas tiveram um papel importante, porque o sistema público não conseguia alfabetizar a população, as empresas tinham funcionários analfabetos, precisava eliminar isso, e elas começaram, no paralelo, a fazer o que o Mobral, não sei se você se lembra do Mobral, não conseguia fazer. Então, acho que é a mesma coisa agora, esperar que o sistema formal seja suficiente para formar, fazer o letramento digital é muito pouco, né? Então, o déficit digital, de formação de mão de obra digital no Brasil é muito sério.
Então as empresas podem atuar na educação, como você está dizendo, de uma maneira... Nós temos direta. uma iniciativa aqui em São Paulo que é muito boa, que é a Intel, que é uma iniciativa dos acionistas do BTG Pactual, que tenta, de alguma maneira, ajudar na formação de profissionais para a área tecnológica ou de engenheiros, mas é um projeto feito a partir da iniciativa de empresários e não conta com nenhum tipo de incentivo. Precisamos do incentivo para fortalecer. A iniciativa da Intel é fantástica e de altíssima qualidade, está formando e formará profissionais de alta relevância. Agora a gente precisa escalar. O problema da educação no Brasil é isso, a gente consegue, mesmo a educação pública, a gente consegue ter ótimos exemplos de escolas muito eficientes na formação, nos conceitos do PISA, etc., mas não consegue escalar. A gente sabe fazer, a gente não consegue aumentar, dar uma dimensão. O Brasil é um país, evidentemente, continental, população grande, um sistema federativo, você tem a União, você tem 27 estados, tem 5 mil municípios, é preciso integrar, organizar, coordenar tudo isso, não é fácil. E outras políticas sociais torna a tarefa muito complexa. Mas é possível, né? É possível e é necessário. Essa discussão é importante porque a gente tem uma verba alocada para o Ministério da Educação que é enorme. Talvez seja, se não é a primeira, é a segunda maior. O problema, desculpa te interromper, o problema não é de mais verba para a educação, o problema é de gestão do recurso disponível para a educação. Poucos países colocam que o Brasil coloca percentualmente do seu PIB no setor. Essa discussão está ganhando força, uma discussão que era um tabu, né? E ela está ganhando força. E se você olhar para os dados demográficos, a população envelhecendo, muito provavelmente nós já não temos crianças chegando na idade escolar com o volume que chegavam décadas atrás. Então a gente não vai ver mais, é possível que a gente enxergue fechamento de escolas e não novas aberturas, porque você não vai ter criança para poder estudar. Bom, toda essa questão aí da pirâmide etária, quando a gente soma com uma necessidade de se fazer uma reengenharia na educação, ela é, na verdade, tema para um outro programa, porque esse daqui, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Chegamos aqui no nosso limite de tempo e a gente, infelizmente, não pode continuar. Eu agradeço muito ao Antônio, ao Paulo, à Paula. É uma conversa riquíssima e a gente volta na quinta-feira que vem aqui na BMC News.